vamos estar cultuando a Deus mais uma vez e conversando, estudando a respeito da sua revelação, a respeito do ensino de Jesus como padrão para entendermos o que seja de Deus e o que não seja de Deus. Dentro ou fora da Bíblia, tudo que seja coerente com o ensino de Jesus é de Deus. Dentro ou fora da Bíblia, não importa até quem esteja envolvido. Foi coerente com o ensino de Jesus, é de Deus. Agora, tudo aquilo que não for coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não importa quem esteja envolvido, foi incoerente com Jesus, não é de Deus. Pode ser do coração do homem, pode ser da boa intenção do homem, do ser humano, mas de Deus não é. Entendeu? Então esse é o critério. Jesus Cristo é o critério que temos para entendermos o que é da revelação de Deus, o que é do próprio Deus e o que não é de Deus. E isso tem que seguir, tem que servir para a gente fazer em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer condição, a gente poder avaliar o que é de Deus, o que não é de Deus. Tá? É muito tranquilo, é muito fácil. É só comparar com Jesus. Tá bom? Então vamos ver. Nós estamos vendo esse critério, a partir do estudo de Salmos. Até agora, nós só temos o Salmo 19 e o Salmo 23 como sendo completamente equivalente ou coerente com Jesus Cristo. Tá? Até agora. Vamos aqui para o Salmo 28, né? Nós estamos no Salmo 28. Nesse 28, ele vai ser todo o Salmo, ele está do versículo 1 até o versículo 9. Vamos analisar, vamos ler e depois a gente analisa ele. Aqui está o título que é atribuído pelos tradutores. O título diz Súplica e Ação de Graças. Tá? E o título original diz Salmo de Davi. Salmo de Davi quer dizer salmo escrito por Davi ou salmo escrito por alguém sob o comando de Davi ou escrito por alguém como se fosse Davi ou escrito por alguém sobre Davi. Tá bom? Então vamos analisar aqui o que é que ele nos diz. Versículo 1. A ti, Senhor, rocha minha, eu clamo, não te silencies para comigo, para que não aconteça de se tu calares quanto a mim, eu não me torne semelhante aos que descem a cova. Ou seja, se tu te calares, eu terminar morrendo. 2. Ouve a voz de minhas súplicas quando eu clamar a ti, ao levantar as minhas mãos ao templo de tua santidade. Não me jogues fora com os perversos. Jogue eles fora, mas eu não. Não me jogue fora com os perversos, nem com os praticantes da maldade, que falam de paz com seu próximo, porém há o mal no coração deles. Dá-lhes conforme a obra deles. Castiga-os de acordo com o que eles são ou fazem. Dá-lhes conforme as obras deles e conforme a maldade de seus atos. Dá-lhes conforme a obra das mãos deles, retribui-lhes como eles merecem. Porque eles não dão atenção para os atos do Senhor, nem para as obras de suas mãos. Então ele
os derrubará e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz de minhas súplicas. O Senhor é a minha força e meu escudo. Meu coração confiou nele e foi socorrido. Por isso meu coração salta de alegria e com meu canto eu o louvarei. O Senhor é a força deles e o poder da salvação de seu ungido. Salva a teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e levanta-os para sempre. Esse é o Salmo, não é? O Salmo 28, tá? Esse é o Salmo 28. Vamos analisar ele, né? Olha, coerente com Jesus, absolutamente nada até agora. Pelo menos como o Salmo é de 1 a 9, então nesse Salmo, nada coerente com Jesus Cristo. Nada. Nada. E a gente vai analisar por que isso. Agora, entre as incoerências com Jesus, aí agora a gente encontra tudo. Vamos ver, né? O versículo 1 é a primeira incoerência. Ele diz: Senhor, eu clamo, não fiques indiferente para comigo. Não precisa nem comentário, né? O salmista inicia o salmo demonstrando impaciência, medo, falta de confiança em Deus. Jesus dá certeza do amor do Senhor para com todas as pessoas. E quando se ama, não se esquece da pessoa amada. Não fica indiferente para a pessoa amada. E Deus é muito mais do que isto. Deus jamais esquece os seus, porque ele ama muito aos seus. Versículo 2 é a segunda incoerência que o Salmo tem. Incoerência em relação a Jesus. Me ouça, Senhor, nas minhas súplicas e ao me direcionar à tua morada em Jerusalém. O salmista comete mais outros erros graves. Clamar demonstra desespero e falta de confiança na sabedoria e na onisciência de Deus. E se direcionar ao templo como morada de Deus, ele mostra entendimento limitado sobre esse Deus, o que até justifica sua falta de descanso no Senhor. Se Deus mora ali naquele templo feito, né, por mãos humanas, que Deus é esse? Então ele tem até uma certa razão para não descansar. Terceira incoerência com Jesus Cristo. É o versículo 3. Senhor, não me trate como os que são desobedientes a ti, inclusive os que falam de paz e são maldosos com os outros. O salmista mostra que não é Davi. É a demonstração primeira. Não foi Davi que escreveu isso, né? Mas está escrevendo como se fosse ele. Pois falar contra os que falam de paz e são maldosos, está falando sobre Davi, em relação aos seus considerados inimigos. Davi era sanguinário e isto o impediu de construir o templo. Quarta incoerência com Jesus. Versículo 4. Ele orientando Deus, né? Ele é muito sabido, muito inteligente e orienta Deus no que deve fazer. Trata os inimigos como eles merecem, Senhor, conforme a maldade de seus atos. Seja ruim com eles, como eles são ruins
comigo, com os outros. O salmista busca mostrar a Deus que ele merece o cuidado e proteção de Deus, mas os outros não merecem, não. Os inimigos não merecem isso, não. Os outros são maldosos e perversos, não, são contra Deus e suas vontades. Senhor, trata eles do jeito que eles são. Eu não, Senhor, me trata como eu sou, porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, porque eu ajo bem, faço as coisas boas. Mas eles não são assim. Nada a ver com Jesus, claro, claro. Versículo 5 é a quinta incoerência que o Salmo 28 tem em relação a Jesus. Eles não dão atenção ao Senhor e suas ações. Eles não dão atenção ao Senhor. O salmista continua desfazendo de seus inimigos e buscando pressionar Deus. A ideia é essa: pressionar Deus a agir duramente contra seus considerados inimigos. A ideia é essa: pressionar, ter Deus sob controle. Aí eu uso qualquer argumento para que Deus, então, faça e seja como eu mando ou como eu quero. Versículo 6 e 7 é a sexta incoerência do salmista, no Salmo 28, em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao ensino de Jesus. Ele diz: o Senhor ouve minhas súplicas e é minha força. Ele ouve a minha súplica e é a minha força. E confio nele. E por isso eu canto e adoro com muita alegria. Ele sempre ouviu minhas orações e súplicas, né? É por isso que eu confio nele. Não parece, né? Com todo esse desespero e essa necessidade de dizer a Deus o que Deus deve fazer, não é confiança. Mas ele está dizendo aqui, né? É argumento, está usando como maneira de dizer a Deus: Senhor, eu sou tão merecedor. É argumento que é usado para ver se dobra o Criador, o poderoso, para fazer a vontade dele. O que ele quer mesmo é destruir os seus inimigos. Então ele diz: Senhor, ouve minha súplica, a minha força, e confio nele. E por isso eu canto e adoro com muita alegria. O contexto do salmo mostra que esta palavra do salmista é pura retórica. Está falando por falar. Está falando para argumentar só. Não está falando o que acontece no seu coração. Não é verdadeira, pois o salmo é um apelo desesperado. E isso mostra que não confia no Senhor e que não há alegrias em seu coração. Quem confia, descansa. Quem confia, tem alegrias, porque descansa. Não é o caso do salmista. O desespero está óbvio, está claro. Não é difícil perceber o desespero, o medo do salmista. Versículo 8 e 9, você tem a sétima incoerência com Jesus. Ele diz: o Senhor é a força deles, mas é a salvação do rei e de seu povo, que são herança dele. O salmista começa com uma verdade: o Senhor é a força deles. O salmista começa com uma verdade, mas se deixa levar pela prepotência
de que o rei e o povo de Israel é mais do Senhor que outros povos, ou o contrário, que o Senhor Deus é mais de Israel e do rei do que de outros povos. Está mais a serviço de Israel e do rei do que de outros povos. Esse é o mal da prepotência. Se escondem atrás disso e não conseguem enxergar a verdade. É por isso que tiveram dificuldades de reconhecer Jesus. É por isso. É por isso que chegaram a dizer para Jesus: Senhor, nós somos filhos de Deus. Isso vai fazer parte aqui do comentário. Vamos ver sobre isso. Então, o salmista começa com uma verdade, mas se deixa levar pela prepotência de que o rei e o povo de Israel é mais do Senhor que outros povos. E isto é totalmente contra Jesus. Totalmente contra Jesus. Que afirmou os judeus como filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Deus está conosco. E Jesus disse: vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Jesus que disse. Não é que eles fossem piores do que os outros, não. Jesus queria dizer o seguinte: vocês são tão pecadores quanto qualquer outro povo, mas são amados muito de Deus como qualquer outro povo. E isso eles não conseguiram enxergar. Só eles são amados, os outros não. É o caso do salmista. Vocês são filhos do diabo, no sentido de serem tão de Deus quanto qualquer outro povo no mundo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos todos estão da glória de Deus. Porém, todos são amados. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há povo mais amado do que outro. Todos Deus ama intensamente. Agora, os mais prepotentes aproveitam menos desse amor de Deus. A prepotência não deixa aproveitar o máximo possível. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o texto, né, do Salmo 28, nos falando, o salmista nos falando, expressando sua adoração, mas a gente vendo que nada no Salmo tem a ver com o ensino de Jesus. Pelo contrário, grande parte dele é exatamente, totalmente contrário ao ensino de Jesus. Tá bom? Esse é o Salmo, então, 28.